E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, um novo card game trazendo para vocês com uma certa dose de nostalgia ou não. O card game da vez é o Medabots TCG. Se você foi criança bem no começo dos anos 2000, você deve ter uma certa lembrança ou pelo menos saber o que foi Medabots. Medabots foi um anime baseado em um jogo de Game Boy que trata basicamente de rinha de robôs. Ele surgiu na época em que um anime de rinha de bichinhos de bolso, também baseado no Game Boy, fez bastante sucesso. Então, ele foi lançado numa mesma pegada, mas não teve tanto sucesso quanto Pokémon. A história se passa num mundo futurista, onde existem os robôs que são chamados Medabots. Eles possuem uma medalha especial que carrega a essência desse robô e eles existem basicamente para batalhas, para campeonatos, lutas e decidir algumas coisas. O protagonista da história é o Ikki. Ele é uma criança que tem o sonho de ser o campeão desse torneio de Medabots. E para isso, ele junta o dinheiro que tem e compra um robô ultrapassado fora de linha, que foi o que o dinheiro deu, e usa uma medalha que ele achou no chão. Foi só o que ele tinha para usar. Só que essa medalha ela é muito rara e bem poderosa. E assim o Ikki e seu parceiro Metabee entram nessa grande aventura, nessa grande jornada, fazendo muitos amigos no caminho, fazendo rivais no caminho, e existe um cientista louco com uma gangue de atrapalhados que quer usar os Medabots ou as medalhas para dominar o mundo, ou coisa assim. Basicamente segue a mesma pegada de Pokémon e Dinossauro Rei. Mas, enfim, Medabots era muito legal, a dublagem brasileira melhorava bastante o desenho. Eu tenho uma vaga lembrança dele, bem nos tempos remotos da TV Globinho. Eu sei que eu assistia e gostava e colecionava algumas figurinhas de chiclete. É basicamente a melhor lembrança que eu tenho de Medabots. Mas como esse canal não é um canal de nostalgia, é um canal de card game, vamos falar do Medabots TCG. Assim como muitas franquias que fazem um certo sucesso ou investem nela para fazer sucesso, Medabots ganhou o seu card game. Ah, no Ocidente ele é conhecido como Medabots, já que no Japão é conhecido como Medarots. Aí existe a versão ocidental desse card game, que foi lançado por um certo tempo, mas não fez muito sucesso. Ele foi da Upper Deck, a mesma que ajudou a 4Kids a lançar o Dinossauro Rei, e existem apenas 100 cartas que foram produzidas desse jogo, o que não desmerece ele nem um pouco. Existem dois tipos de carta, basicamente, nesse jogo. Primeiro, nós temos as cartas de Medabot, que claro que são os personagens, quem executa a ação, os que lutam em campo. Logo em cima, nós temos o nome do Medabot, que no caso é o Metabee, o nosso protagonista. Logo abaixo, nós temos alguns valores. Esse valor no círculo verde seria o custo do Medabot. Caso ele seja destruído, o jogador deve pagar esse custo no seu HP, que é o Hit Point. O HP é importante para vencer o jogo e também para ativar alguns efeitos, como eu vou explicar. Logo abaixo do custo, nós temos o poder do Medabot, os seus pontos de poder ou Power Points. No caso do Metabee é 30. E esse poder é utilizado para batalhar, para causar dano em um Medabot do oponente. Logo abaixo do poder, nós temos os Speed Points, os pontos de velocidade. E a velocidade nesse jogo é impressionante, porque, diferente de qualquer TCG que eu tenha trazido para o canal, no Medabots não existe o turno do jogador. Não existe a sua vez onde você coloca as suas cartas e ataca com os seus Medabots. Não existe isso. Os dois jogadores compartilham o turno. Eles compram uma carta do deck ao mesmo tempo, setam suas cartas em campo ao mesmo tempo e a ordem dos ataques e de ativar efeitos é dada de acordo com a velocidade do Medabot. Então, por exemplo, se o Metabee for o Medabot mais rápido em campo, com maior valor de velocidade, então ele ataca e se move primeiro. E aí vai seguindo a ordem, do mais rápido até o mais lento, para atacar ou para se mover e para ativar os seus efeitos. Isso é um diferencial muito bacana do jogo de Medabots. No centro da carta, nessa barra de texto, nós temos o ataque desse Medabot, que pode ser um ataque especial, como é o caso do Metabee, que aí tem o texto falando o efeito dele, ou pode ser um ataque básico. Muitos Medabots têm apenas um ataque básico nessa região.
Logo do lado, nós temos essa região, onde diz as partes do robô, que aí seria head, cabeça, right arm, left arm, braço direito e esquerdo, e os pés, foot. Isso não é tão importante, pelo menos os nomes, mas a cor é muito importante, porque a cor desse texto, como tem no Metabi o texto em vermelho, indica o tipo desse Medabot. Se um Medabot tem o texto vermelho, como o Metabi, ele é um Medabot do tipo Shooting, ou Shooting Medabot, um Medabot atirador. Se o texto estiver azul, ele é um Grappling Medabot, que aí seria um Medabot de corpo a corpo. E isso tem diferença com relação ao range, ao alcance do ataque dele durante as batalhas. E existe também os Special Medabots, Medabots especiais, que eles não batalham propriamente, eles apenas ativam efeitos de suporte, que aí tem o seu texto em amarelo. Com certeza cabe um vídeo inteiro falando sobre as regras desse jogo, que ele é bem mais complexo do que parece, mas dá para abranger pelo menos o básico para despertar o interesse de vocês. Logo acima, nós temos esse valor numérico no centro, que seria a armadura do Medabot, e a armadura funciona nos combates. Quando dois Medabots estão, um ataca o outro, eu comparo o poder do atacante com a armadura do defensor. Se o poder do atacante for maior que a armadura do defensor, o Medabot defensor é destruído e o oponente tem que pagar custos igual ao custo dele. Caso a armadura do defensor seja maior do que o poder do meu atacante, nem tudo está perdido. O que vai acontecer? Existe ainda o chamado Weak Attack e a Weak Destruction, o ataque fraco e a destruição fraca. Simulando, por exemplo, caso o Metabi, que tem um poder de 30, ataque um Medabot de armadura 40, o que vai acontecer? Eu tenho que dividir os pontos de poder do meu atacante por 10. No caso do Metabi, eu obtenho o resultado 3. E aí, o jogador dono do defensor deve descartar 3 cartas da mão. Se ele descartar essas cartas e a mão dele se esvaziar, o Medabot é destruído assim mesmo e ele deve pagar 1 de custo, independente do custo do Medabot. Então, atacando, seja com poder acima ou com poder abaixo, é possível destruir um Medabot do oponente. Ainda nessa imagem, nós temos o compasso do Medabot, que seriam essas setas que estão ao redor do número. Pode ver que algumas estão em cor rosa, enquanto outras estão apagadas. Essas setas são parecidas com as setas Link, dos monstros Link de Yu-Gi-Oh! Elas indicam a direção para onde o Medabot pode se mover. No caso do Metabi, ele pode se mover para todas as direções, exceto esquerda, direita e para trás. Pode se mover para frente e para diagonal. Isso é bem interessante no campo de batalha. E assim, como eu falei, é um jogo complexo, mas dá para trazer o básico sobre essas cartas. E o outro tipo de carta que existe são os Meda Fighters, que são os treinadores dos Medabots. Eles seriam meio que magias, executam ações no jogo e são muito importantes para vencer. Nós temos o HP mais 2. Esse valor indica a quantidade de HP que é adicionado aos seus HP, caso essa carta de Meta Fighter seja a sua Master Card. Esse é um conceito interessante que eu vou explicar um pouco melhor mais para frente. Logo abaixo nós temos o custo do Meta Fighter. Cada carta de Meta Fighter tem 2 habilidades, cada uma tem um custo diferente ou não. E aí, para ativar essa habilidade, é preciso pagar esse custo em HP. Logo abaixo, nós temos 2 setas. A seta azul, que aponta para a esquerda, diz o momento que a carta de Meta Fighter pode ser ativada, que pode ser jogada, em que situação pode ser ativada, se é quando você ataca, quando você defende, quando você ataca ou se defende, quando você quiser, cada carta tem o seu efeito. E a seta vermelha que aponta para a direita diz quando essa carta ela é destruída, já que algumas cartas podem ter algum efeito permanente ou elas permanecem em campo até o final do turno. Isso é interessante para os Meta Fighters, porque algumas cartas você pode ativar o efeito dela mais de uma vez por turno, inclusive a mesma habilidade. Os efeitos dos Meta Fighters, eles são válidos por Medabot. Então, por exemplo, essa carta do Ikki, o primeiro efeito dela diz: adicione 10 pontos de poder para um de seus Medabots. Ela é ativada no Action, quando você ataca. Então, você atacou com um Medabot,
Você pagou o custo, adicionou 10 pontos de poder a ele. Se você quiser atacar novamente com mais um Medabot, você pode ativar o efeito do Wiki mais uma vez, se ela ainda permanecer em campo, se o texto dela disser isso. Basicamente é isso, e agora falar um pouco sobre o campo. Nessa região central existem 6 espaços em azul, que é onde você coloca os seus Medabots. Você não pode ter mais de 3 Medabots em campo ao mesmo tempo. Logo acima existe o campo neutro, que é um campo comum aos dois jogadores. Você pode colocar jogadores no seu campo e no campo neutro, mas não pode avançar para o campo do oponente. É interessante sobre o campo neutro que para cada Medabot que você tem nele, no final de turno, você ganha 1 HP. Então é importante você conquistar essas bases para facilitar a sua vitória. Logo do lado existe um contador de deck, no caso, onde você coloca seu deck e compra suas cartas. Um contador de vida, onde você registra o seu HP. O descarte, que é onde vão as cartas que são descartadas, destruídas, como eu vou explicar. No canto esquerdo existe a carta mestre, como eu falei. Uma carta de Meda Fighter, ela pode ser a carta mestre. Ela é colocada nessa região e aí ela dá esse bônus de HP, que a carta diz. E a carta de Meda Fighter, ela não vai para o descarte, naturalmente. Você ativa os efeitos dela e mesmo se disser que ela deve ser descartada no final do turno ou assim que o efeito resolver, ela não é descartada, somente por outros efeitos. Logo abaixo existe a região de reserva de Medaforce, que é o primeiro lugar para onde os Medabots destruídos vão. Se um seu Medabot é destruído, você pode colocá-lo nessa reserva e pode usar ele como custo para ativar as suas cartas de Meda Fighter. Isso é interessante para poupar o seu HP. Mas você não pode usar esses Medabots para pagar um dano ao seu HP, por exemplo. Somente para pagar custo de Meda Fighter. Logo abaixo existe o espaço de cartas de Meda Fighter, já que algumas cartas você precisa setar viradas para baixo e só podem ser jogadas no turno do oponente, assim como as cartas de armadilha no Yu-Gi-Oh! E são cartas geralmente de efeito Activate. A maioria delas, as outras cartas de Meda Fighter, podem ser jogadas da mão. Então, mas só que devem ser jogadas nesse espaço. Você só pode ter uma carta de Meda Fighter no seu espaço de carta mestre e outras 3 nessa região das cartas de Meda Fighter. Você não pode ter, por exemplo, 6, 7 cartas de Meda Fighter ao mesmo tempo em campo. Então serve mais ou menos isso para limitar. E como vencer o jogo? Basicamente com 3 formas. Reduzindo o HP do seu oponente a 0, como já é de se imaginar. Se o seu oponente não tiver mais cartas para comprar, o seu deck dele foi esvaziado, ou se chegar no começo de um turno e seu oponente nem tiver Medabots em campo e nem tiver nenhum Medabot para jogar. Então você vence o jogo também. São basicamente essas 3 formas de se vencer esse jogo. E assim, pessoal, esse jogo foi passado para mim por um membro lá do nosso server, o Rick Aguiar. Ele conhecia esse card game morto, ele imprimiu algumas cartas para jogar um tempo atrás e aí passou para mim. Deu essa ideia se eu podia gravar alguma coisa sobre isso. Eu procurei se tinha alguma versão desse jogo no Discord, Discord não, no Tabletop, já que no Tabletop Simulator tem versões de muitos jogos mortos, e eu não encontrei nada. Mas, graças aos arquivos que ele me mandou, já que ele tem o manual, as artes das cartas, playmats e um monte de coisa, eu consegui programar, inserir, no caso, as cartas no Untapping. O Untapping é um site interessante, onde dá para se jogar diversos card games de forma manual, assim como o Tabletop faz. Claro que a estrutura é um pouco melhor, um pouco inferior com o Tabletop. O Tabletop dá para fazer muita coisa, dá para personalizar muita coisa, mas no Untap dá para se jogar também. E aí eu consegui inserir as 100 cartas no Untapping, junto com seu texto, e aí é possível montar um deck por lá de forma gratuita, seja em computador ou em celular, e dá para se fazer as partidas nele do mesmo jeito. Muita gente não acha interessante, realmente ele não é a melhor opção possível, mas para alguns jogos abandonados, como o Chaotic antes do Recode, e muitos card games mortos, ou que não tem uma plataforma oficial, como o Digimon, que ainda não tem, o Untap acaba sendo uma opção viável para eles. E pode ser uma opção viável para Medabots também. Eu realmente acho que vale a pena jogar, mesmo sem haver um playmat, um campo de batalha bem definido.
E assim, para eu trazer esse conteúdo, para eu ter gastado um certo tempo programando as cartas, é porque eu realmente vejo potencial nesse jogo. Eu acho que isso é interessante jogar, é bem diferente, bem inovador em muitas coisas. Eu consigo enxergar alguns decks focados em dano, em ataques múltiplos, alguns decks focados em enfraquecer os medabots do oponente, enfraquecer os status dele, em esvaziar o deck do oponente. Também é possível montar um deck assim, destruir os medabots do oponente sem precisar batalhar propriamente, e até mesmo proteger os seus medabots com algum efeito especial, baseado na orientação das cartas. Eu acho que realmente vale a pena jogar esse jogo. Eu acho que pode ser interessante jogar com o pessoal. No nosso Discord, nosso server do Discord, eu vou estar abrindo uma categoria sobre esse jogo para quem se interessou, para quem acha que vale a pena, para quem achou interessante. E a gente pode ver alguma coisa no Untap. A gente se encontra lá e programa alguma coisa para jogar junto. No mais é isso. Deixa um like se você gostou, se você ainda lembra de Medabots. O que é que você achou desse card game? E se você não está no nosso server do Discord, entra lá. Vai ser legal interagir com o pessoal e jogar muita coisa. Chaotic, Zatbel, diversos card games que eu trago por aqui. No mais é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.